Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vou contar pra vocês tudo o que vocês precisam saber sobre o Duolingo English Test. Então, sem enrolação, vamos pra esse vídeo. Que, aliás, no vídeo passado eu ensinei como você consegue esse teste de graça. Então, se você ainda não fez o passo a passo lá, corre aqui que eu vou deixar aqui nos cards e já garante seu teste gratuito e vem pra esse vídeo pra você saber todas as dicas pra você tirar uma nota muito boa. Pra quem não me conhece, meu nome é Vitor Lacerda, eu estudo em Stetson University na Flórida, então já vai deixando seu like aqui se você gostar do conteúdo, já se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação e bora pra esse vídeo então. O Duolingo English Test é um teste de proficiência em inglês aceito por muitas universidades no mundo todo e ultimamente está ficando muito popular por uma característica bem única. Ele pode ser feito da sua casa. E isso facilita muito porque você não vai precisar ir para um centro só para fazer esse teste. E ele é muito mais rápido que um teste como o TOEFL ou o IELTS. Então esse vídeo aqui eu vou dividir ele em algumas partes. Primeiro eu vou falar sobre o teste, falar das regras dele. Vou também falar de dicas de cada tipo de questão que você pode ver no teste. E depois eu vou mostrar para vocês como você acessa o teste e como você visualiza sua nota e manda para as universidades. Bom, o teste do Duolingo ele é bem diferente do TOEFL e do IELTS, porque ele qualifica você em habilidades mistas. Então, o TOEFL, por exemplo, ele é separado em 4 partes. Uma para speaking, uma para writing, uma para listening e assim por diante. Já o Duolingo English Test, ele não segue essa forma. Então, uma hora você vai estar falando, na próxima questão você vai estar lendo e escrevendo, e ele vai misturando essas habilidades. Ele não é separado. Então, esteja preparado para qualquer tipo de questão, porque elas vão vir sem que haja uma sessão específica para essa questão. Este teste também ele é adaptativo. Então, se você está acertando as questões, ele vai ficando gradativamente mais difícil. Já se você ficar errando, ele vai ficar um pouco mais fácil. Então, se você perceber que está ficando bem difícil o teste, isso é uma coisa boa, porque quer dizer que você está acertando as coisas e provavelmente você vai tirar uma nota boa no final. Um outro diferencial dele é que ele é muito rápido. Ele é feito em apenas 45 minutos. E lá no teste eles falam 1 hora, porque tem aqueles 15 minutos iniciais para você preparar sua webcam, o microfone, ver se está funcionando tudo corretamente. Mas o teste em si é apenas 45 minutos. Outra coisa que é necessário pontuar sobre o teste do Duolingo é que nele, se você pular uma questão, você não tem como voltar nela. Então, é necessário que você esteja na questão, resolva ela, e caso você passe mais rápido para outra, isso não significa que você vai ganhar mais tempo na próxima. Então, realmente, use o tempo de cada questão para você pensar, rever, antes de passar para a próxima. Porque mesmo se você passar faltando, por exemplo, 5 segundos, esses 5 segundos não vão para a próxima questão. Ela vai ter seu tempo específico. Então, quando você terminar uma questão, tenta relaxar um pouquinho, lê de novo, porque muitas vezes você vai conseguir achar erros que você não tinha percebido antes. Bom, agora vamos para as regras do Duolingo. Então a primeira coisa que você precisa é de ter uma identificação. Então, no meu caso eu usei o RG mesmo, mas você pode usar ou a identidade ou uma carteira de motorista caso você tenha. Porque antes do teste você vai ter que mostrar frente e verso para mostrar que é você que está fazendo o teste. Então isso é muito necessário. Outra coisa também, você não pode usar nenhum fone, porque essa é a maneira deles verem que não tem outra pessoa falando através do fone com você, que é apenas você que está lá na tela. Então, você não vai usar nenhum fone, você vai usar o próprio microfone do computador, se ele tiver, do notebook, ou um microfone externo, mas nada que vá na sua cabeça como um microfone. Ele também não permite que você converse com outras pessoas que estejam no seu quarto ou que outras pessoas apareçam. Isso é um pouco óbvio. Mas é importante ressaltar isso, porque se aparecer uma pessoa na tela, ou eles verem que você está conversando com outra pessoa, porque eles monitoram isso através da webcam e do microfone, eles vão cancelar seu teste. Então, ninguém quer passar por essa situação, não é mesmo? Outra coisa que é necessário ficar atento é que você não pode virar seu rosto, porque isso vai dar a entender que você está conversando com alguém ou está vendo alguma anotação atrás, então é necessário manter o rosto focado na tela e vai ter a webcam lá te monitorando, então realmente tenta prestar atenção. E na verdade o teste é tão rápido que nem tem muito tempo de ficar pensando, olhando para outros lugares, porque você vai estar vidrado na tela e você vai ter que ler e fazer uma coisa bem rápida, então se acostume a ficar sempre olhando para a tela mesmo. Outra coisa também é que você não pode tomar notas, você não pode ter um papelzinho e ter uma caneta escrevendo, porque se eles verem você fazendo isso também, eles vão desqualificar seu teste.
Bom, agora vamos ir para a parte que eu vou falar de cada tipo de questão específico. Tem 11 tipos de questões e eu vou falar rapidamente sobre cada uma delas e mostrar exemplos aqui na tela para vocês. O primeiro tipo de questão vai ser esse tipo aqui, em que você vai ter uma lista de palavras e você vai selecionar quais delas são palavras em inglês, que são palavras reais. Então, vai ter palavras ali que parecem muito palavras em inglês, que pareçam fazer sentido, mas geralmente elas estão ali para te confundir mesmo. Então, minha dica é, seleciona aquelas que você tem realmente certeza que são em inglês, são palavras que você conhece, e não seleciona aquelas que parecem ser algo, porque muitas vezes elas não vão ser mesmo. E também preste atenção nas coisas que estão com erros de digitação, porque muitas vezes tem uma palavra que parece realmente que é aquela palavra, mas ela está faltando uma letra. Então ela não está correta, não é uma palavra em inglês. Então não fique desesperado se dessa lista você conhecer só 2 ou 3 palavras, porque às vezes isso pode acontecer mesmo, porque você tem que selecionar aquelas que você tem 100% de certeza que existem na língua inglesa. Já o segundo tipo de questão é basicamente a mesma coisa, só que você vai ouvir as palavras. Essa pra mim é um pouco mais difícil porque realmente eu acho que a palavra é em inglês, mas eu paro pra pensar se ela realmente existe e muitas vezes ela não existe mesmo. Então você vai ouvir a palavra e vai ter que selecionar quais daquelas são palavras reais da língua inglesa. O próximo tipo de questão é esse tipo aqui, que você vai ter um texto e você vai ter que completar as palavras que estão faltando. Então geralmente vai ter a primeira letra. Então quando você está lendo e você vê uma palavra que você não sabe, continua lendo e tentando fazer as próximas, porque provavelmente no texto vai ter uma dica para você completar a palavra de cima. E os textos são de assuntos muito diversos. Então quanto mais vocabulário externo você tiver, isso vai te ajudar muito a fluir esse texto rápido. O próximo tipo de questão vai ser esse aqui, que vai te dar uma imagem e você vai ter que descrever ela em palavras. Então, minha dica é, escreva o máximo que você puder, mostre seu vocabulário, porque é um teste de proficiência. Então, tente mostrar palavras diferentes que você tem no seu vocabulário e tente escrever frases que se conectam. Então, tente usar as conjunções ou conectivos para conectar as frases que você escrever, porque isso vai ajudar a dar um up no seu vocabulário. E da mesma forma que tem a questão de escrever sobre essa imagem, vai ter algumas de você falar sobre o que você vê. Então, no meu caso, eu tenho uma história engraçada porque apareceu uma lareira e eu não sabia falar lareira em inglês. Então, basicamente, eu descrevi o ambiente. Eu falei, estou vendo um objeto que é usado para aquecer o ambiente e está provavelmente na sala de estar. Eu também vejo uma xícara de café e fui explicando as coisas que estavam no ambiente. Então, não se desespere se você não souber a palavra, desde que você fale realmente o que está lá. Porque muitas vezes, ainda mais em teste, essa palavra vai fugir da cabeça. Então é importante você manter o foco e explicar o que está nessa imagem, mesmo que você não sabe a palavra específica daquilo. O próximo tipo de questão é aquela que vai te dar o maior branco, porque ela é muito rápida. Basicamente vai aparecer uma imagem, então se, por exemplo, aparecer essa imagem aqui, você vai ter que falar fish, ou this is a fish. No meu caso, eu só falei a palavra mesmo, porque eu não tinha tempo de falar this is a alguma coisa. Então, basicamente, quando aparecia o objeto, eu falava isso. Ia pro próximo, aquilo. E é basicamente isso, porque você tem 3 segundos, se eu não me engano, para responder isso. Então, é bem pouco mesmo. Nesse próximo tipo de questão, você vai ouvir uma frase e você vai ter que escrever essa frase na caixinha do lado. Então, essas vezes pode ser uma questão um pouco confusa, porque tem frases que são muito grandes e você não consegue pegar de primeira tudo que está escrito. Então, geralmente você vai ter como ouvir ela 2 ou 3 vezes. Então, é importante que você escreva as palavras, mesmo que você não pegue a mensagem toda logo de início. Então, por exemplo, se você já escrever metade das palavras, mesmo que elas não façam sentido, mas depois, na próxima vez que você ouvir, for pegando as outras palavras que faltam, isso vai facilitar muito para que você sempre esteja uma frase que seja completa para enviar. O próximo tipo de questão vai ser o inverso da anterior. Você vai ler uma frase e você vai ter que gravar você falando ela. Então, vai ter pouquíssimo tempo para você realmente ler a frase e treinar falando ela. Minha dica é já tentar ler em voz alta, porque você já vai praticar a fala dessa frase. E aí você clica em gravar e grava essa frase e vai para a próxima questão. Bom, o outro tipo de questão vai te dar um prompt, que é basicamente um tema para que você escreva sobre ele. Então, vai ser como se fosse um tema de redação, mas é uma redação bem pequena, de 50 palavras mesmo. Mas claro que se você puder escrever mais,
é melhor porque vai mostrar mais do seu vocabulário. Então, basicamente, eles vão te perguntar alguma coisa e você vai escrever sobre aquilo. Então, escreva o máximo que você puder, mas também tire um tempo para você revisar, porque sempre tem algo para revisar e é algo que às vezes pode tirar um ponto, mas que você consegue corrigir se você tiver um tempo para fazer isso. E da mesma forma que a questão anterior, vai ter também aquela questão que você vai ler o tema e vai ter que falar sobre isso. Então, a dica de novo é fale o máximo que você puder, porque aí de novo você vai mostrar todo o seu lexicon que você tem. A próxima parte do teste é a entrevista, que no caso ela vai ser dividida em duas partes. A primeira parte que é uma gravação de você falando sobre um tema, e a segunda parte que é você escrevendo sobre um tema, uma redação mesmo. É interessante notar que essas duas partes dessa entrevista, elas não contam para sua nota final no Duolingo English Test, mas elas são super importantes porque as universidades vão ter acesso a esse texto e essa gravação da entrevista que você fizer. Então eles vão poder ver você falando e ler seu texto diretamente da fonte. Então é importante que você faça essas partes bem feitas, mesmo que ela não conte para a nota final. Então, basicamente, vai ser o mesmo esquema anterior. Você vai ter um tema que você vai ter que responder falando, e eles vão gravar sua tela falando e etc. E na parte escrita, você vai ter um tema e 4 minutos ou 5 para escrever sobre isso. Então, não se preocupe também que não dá tempo de escrever um texto super longo, mas é importante que você use seu vocabulário, porque as universidades elas vão ver esse texto. Ou não. Algumas universidades elas não olham, mas não conte com isso. Faça o máximo que você puder, o melhor que você puder, porque as universidades podem ver esse texto. Bom, agora vamos para as partes que eu vou ensinar vocês como acessar o site e como enviar a nota depois que você recebe. Mas antes de ir para a próxima parte, eu queria saber a opinião de vocês. Eu tô pensando em fazer um vídeo, o que não fazer no Duolingo English Test, para ajudar vocês ainda mais. Então, se vocês têm interesse nesse conteúdo e acham que eu devo criar, deixa aqui nos comentários, porque aí eu vou saber se eu devo gravar esse vídeo ou não. Então, a primeira coisa, basicamente, você vai pesquisar Duolingo English Test no Google. E o primeiro resultado vai ser o próprio site do Duolingo. Você vai fazer sua conta, no caso, eu já tenho a minha aqui. Então, tem essa parte aqui em que você pode fazer um simulado do teste. E você pode fazer quantas vezes você quiser, é gratuito. É um simulado de 15 minutos. Aqui você pode comprar o teste, que custa $49, ou você pode ir no meu vídeo anterior e saber como conseguir esse teste de graça. E aqui que você faz o teste. No caso, quando você ganha o teste, já vai ter aqui a tecla para você baixar, e basicamente vai baixar um arquivo no seu computador, e esse arquivo vai ser o programa que você vai realizar o teste. Então ele é muito simples de usar, muito intuitivo. Basicamente, você clica aqui para realizar o teste. Bom, quando você já finalizar o teste, em até 2 dias eles vão mandar o resultado, e os resultados vão aparecer aqui. No meu caso, eu tirei 130, a prova vale 160, e agora você pode ver as notas de cada parte. Ele coloca aqui, e você pode colocar em certificado, para ter mais uma visão geral sobre suas notas e etc. Então temos minha foto linda ali. Então aqui mostra a faixa da nota geral e todas as partes aqui, ó, habilidade de ler e escrever, de falar e escutar, de ler e escutar, falar e escrever. Então isso já dá uma visão bem legal para mostrar como a nota é calculada. Então a partir desses 4 tópicos, eles calcularam minha nota final. E basicamente você pode usar isso aqui como um certificado mesmo, a partir desse link e mandar para os lugares que você precisa. E geralmente as universidades americanas, elas pedem que você envie o resultado diretamente. E o lado bom do Duolingo English Test é que você não paga nada para enviar isso. Então no TOEFL a taxa é $20 para enviar para cada universidade, o que é muito caro, ainda mais com dólar nesse preço. Então aqui basicamente você vai colocar em enviar resultado. No caso, você pode enviar para universidades ou para ensino médio, caso você esteja aplicando para o high school. Então, no meu caso, vou colocar universidade. E aqui você pode pesquisar o nome da universidade. Eu vou colocar Stetson, por exemplo. Clico aqui e coloco o próximo. Eu não vou, porque eu não vou enviar o resultado para Stetson, eu já estudo lá. Mas, basicamente, você pode pesquisar as universidades que você quer aplicar e selecionando tudo. E aqui vai mostrar as universidades que você selecionou. Você vai para a próxima e vai enviar diretamente esse teste do site do Duolingo.
Bom, se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, porque vocês podem ver que tem vários vídeos que são muito úteis para o processo de application para universidades nos Estados Unidos. E também me segue lá no Instagram, @ovitolacerda, porque ela mostra um pouquinho da minha vida, da minha rotina, e também dou diversas dicas do application. Então é isso, gente. Eu te vejo no próximo vídeo.